bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Também cumprimentar os amigos internautas que estão online, né, a comunidade Vida Nova e os seguidores do Aurélio Robles, o nosso bom dia. Antes que a gente inicie, né, vamos fazer a nossa prece. Então eu convido a todos que a gente possa unir os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, em Jesus, o nosso Mestre, também junto aos companheiros espirituais que mais uma vez estão aqui conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos orientando, também junto aos mentores dessa casa que estão sempre presentes nesse auxílio. Rogamos ao Pai que nós possamos ter a capacidade de passar a mensagem do dia e que nós todos possamos compreendê-la na sua profundidade e, mais que isso, que nós possamos absorvê-la para que nós possamos criar a consciência necessária para que nós continuemos a nossa jornada rumo a essa perfeição, que, embora ainda tão distante, que nós não desanimemos, que nós possamos ser perseverantes nesse caminho, na fé de Deus e na sua proteção, e assim seja. Bom, gente, a questão de hoje é a 222, considerações sobre a pluralidade das existências. Não é uma questão, né? São considerações, né? Eu estava comentando aqui, ao imprimir para eu preparar essas exposições, deram 6 folhas impressas, né? Então é bem longo. Então a gente não vai perder muito tempo lendo, né? Então eu tenho resumir, vou fazer por partes, porque é muito grande, né? Então a gente vai gastar alguns domingos aí só para destrinchar essa questão, né? Muito bem, o Kardec aí, nessas considerações, logicamente vai falar sobre a reencarnação, né? Pluralidade das existências nada mais é do que as reencarnações sucessivas, né? Talvez ele começa falando, a primeira frase que dá do texto, ele fala: dogma da reencarnação não é novo. Mas peraí, dogma, né? Dogma para nós é coisa da Igreja Católica, né? Com todo respeito, mas o dogma no catolicismo é uma coisa que, ponto fundamental de uma doutrina religiosa, é apresentado como certo e indiscutível, né? Então nós temos o dogma da Igreja, do Papa, que é infalível, da Virgem Maria, da Santíssima Trindade e outros dogmas que a Igreja coloca e ninguém discute, né? Na doutrina espírita, muito pelo contrário, nós podemos e devemos discutir, questionar, né? Por quê? Porque nós pregamos a fé raciocinada. Então nós temos que raciocinar a nossa fé, para que ela não seja uma fé cega, né? Então quanto mais nós soubermos com relação à nossa doutrina, melhor. A nossa fé vai ficar alicerçada, né? E vai se fortalecer nesse sentido. Então vamos lá. Por que ele falou dogma, né? Vamos procurar entender, né? Pelo menos foi o que eu entendi, né? Ele colocou dogma para dar essa importância à reencarnação, à pluralidade das existências. Por quê? Porque nós temos 5 princípios que nós seguimos, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, né, entre os 2 mundos, e pluralidade da existência, que é a própria reencarnação. Então são 5 princípios que todo espírita, não que deve acreditar, né, mas tem que ter como fundamento, né? Logicamente a gente às vezes tem algumas dúvidas, né, que só o estudo vai fazendo com que a gente compreenda melhor. A reencarnação é uma delas, né? Tem espírito que é meio avesso assim, né? Será que é verdade isso que a gente volta mesmo, né? Mas nada que o estudo não possa esclarecer a gente. Vamos lá. Agora, isso não é invenção do espiritismo, né? Não foi o espiritismo que criou a reencarnação, né? Pitágoras já falava, há mais de 500 anos antes de Cristo, já falava sobre isso, né? E onde é que ele bebeu nessa fonte? Os antigos filósofos indianos e egípcios também falavam disso, né? Só que aí tinha... só mais um detalhe, né? Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde as origens dos tempos. Vamos falar aqui da doutrina espírita propriamente, mas seus conceitos, os seus pensamentos,
provém dessas épocas. Por quê? Porque eles já pensavam nisso, em reencarnação, na existência da alma, que elas iam e vinham, né? Então já acreditavam na própria reencarnação. Então isso vem dos tempos imemoriais para cá, né? Tá bom. Agora, tem um detalhe, o Pitágoras, e mesmo esses filósofos indianos, egípcios, eles acreditavam numa coisa chamada metempsicose. O que é isso? Esse é um termo que admite a transmigração da alma para o corpo de animais, né? O que seria para os espíritos uma degradação, uma involução. Nós sabemos que a gente não voltaria jamais a reencarnar no animal, né? Mas o próprio Pitágoras e esses filósofos acreditavam nisso, né? Já eram crendices, já eram, né, coisas que vinham desses tempos, né? Eles acreditavam nisso. E para nós não. Logicamente a gente já passou por esses reinos, né, na nossa evolução, até termos a consciência no reino luminal, né? Então, a partir daqui nós só tendemos a evoluir, jamais regredir, retrogradar, né, como eles falam. Então não há uma degradação na evolução, a gente só evolui para frente, né? Muitas vezes a gente estaciona por nossa própria culpa, né? Por não progredir, por não andar, né? Mas a gente está sempre indo para frente, ok? Então, talvez Pitágoras defendia essa teoria, né? Que ele herdou daquele pessoal, daquela antiguidade, né? Ele também falava disso, né? Mas nós não, nós combatemos esse tipo de ideia, né? Não tem sentido, né? Vamos lá. Então, veja, a transmigração das almas, essas idas e vindas nossas, né? É uma crença já muito disseminada, né? Muito espalhada, partilhada pelos homens mais eminentes. Ou seja, já naquela época era uma ideia muito debatida, né? E muito divulgada, que chegou até nossos dias, né? Agora, como é que eles adquiriram isso, né? Foi por intuição, por revelação, né? A gente não sabe. São coisas que atravessam os tempos, né? E chegam até nós, né? Logicamente que isso vai sendo depurado, vai chegando de uma forma cada vez melhor, cada vez mais estudada, cada vez mais questionada, ok? Por quê? Porque uma ideia não atravessa séculos e séculos se não contiver algo de sério, né? Então é aquela história, né? Se você lança uma mentira, a mentira tem perna curta, logo ela cai por terra. Agora, uma verdade não, ela permanece, né? Por mais que ela seja debatida, ela possa ser contrariada, né? Como foi o caso no início do Espiritismo, Kardec teve muitos detratores, né? Teve muita gente que combateu, né, ferrenhamente a doutrina. Mas o Kardec, como era uma pessoa muito centrada e muito equilibrada, ele não discutia, ele debatia com essas pessoas. Então ele só colaborou para que isso pudesse cada vez mais estar mais claro, né? E a gente vê, do tempo dele para cá, a gente vê que a doutrina ela tem um caráter de evolução. A gente vai cada vez mais compreendendo a doutrina, embora tenha sido lançada há 150 anos atrás ou mais, a gente vai vendo que ela tem um caráter evolucionista, né? Bom, então veja que o ensino do dogma da pluralidade da existência renova uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo. Então esse debate, esse estudo, essa pesquisa, ela cada vez mais ela vai esclarecendo o que é a reencarnação. Então a gente vai cada vez mais compreendendo. Por isso que a gente insiste muito no estudo, na pesquisa, no interesse que a gente possa ter desses assuntos da doutrina, para que isso possa cada vez mais ser mais claro para a gente, né? Então a gente compreende melhor e vai assimilando essas ideias na nossa vida, né? Como espíritos imortais que somos, para que a gente possa viver melhor, né? E compreender o porquê de tudo isso, o porquê que nós temos, porque estamos aqui, porque temos que evoluir e qual é o nosso destino, né? Bom, então veja, esse ensino é apresentado sob o ponto de vista mais racional. Então, com o tempo, isso foi cada vez mais dentro da razão, né? De acordo com as leis divinas, sempre, né? Em harmonia com a sabedoria de Deus, sem superstições ou crendices. Então, a gente foi tirando a questão da metempsicose
que é essa história de reencarnar em animal, isso foi caindo por terra, né? Porque não fazia sentido, né? Então, por isso que ele fala disso aí, sem superstições ou qualquer crendice. Bom, então veja, antes de se revelar na codificação, numerosas comunicações surgiram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Então veja, quando Kardec começou a depurar tudo isso, ele recebia muitas comunicações do mundo todo, né? Então, antes que ele lançasse, mesmo antes que ele lançasse o Livro dos Espíritos, essas coisas já estavam sendo reveladas no mundo todo, né? O Kardec, logicamente, o que ele fez? Ele fez esse resumo, que é a codificação, para colocar nos livros de uma forma muito didática, para que a gente pudesse entender, né? Mas veja, essas coisas já vêm sendo reveladas, né? Mesmo antes que Kardec começasse até o seu trabalho, né? Bom, veja, então chega a certa altura aqui da nossa questão aqui, que ele propõe um exercício, né? Então o que é esse exercício? É a abstração da intervenção dos espíritos, supondo que jamais haja se falado em espírito. Então ele fala o seguinte, ó, vamos tirar de lado, né? Nós não acreditamos em nada, né? Vamos só debater a questão que ele propõe aqui, que é. Então ele fala, num terreno neutro, né? Apresentar duas hipóteses, a da pluralidade e da unicidade da existência, ou seja, das reencarnações e também da questão de pessoas que acreditam numa existência só, que a gente vive uma vida só, né? Olha, tecnicamente isso não está errado, a gente vive uma vida só. Por exemplo, eu sou o Cláudio hoje e não vai existir outro Cláudio, né? Agora, meu espírito, ele vai reencarnar em outras situações, em outros corpos, com outros nomes, em outros lugares, né? Mas essa vida minha aqui é única mesmo, certo? Só que quando eu deixar esse corpo, o meu espírito prossegue, a minha jornada é infinita, né? Como a de todos nós, evidente, né? Então, veja, então ele fala, vejamos para onde pendem a razão e o interesse próprio, né? Então ele começa a discorrer sobre isso, então ele fala o seguinte, ele fala que certas pessoas repelem a ideia por acharem que só uma vida lhe chega de sobra, portanto, não querem encarar uma outra. Houve um erro aí, portanto, não querem encarar uma outra. Ou seja, então tem pessoas que falam que já tenho uma vida sofrida, né? Você quer que eu volte aqui, né, para repetir isso, viver isso de novo? Não quero. Então ele rejeita a reencarnação até por esse motivo. Ele não quer encarar isso de novo, ele acha que é muita coisa. Uma vida só para ele já é o suficiente, né? Alguns ficariam furiosos só de saberem que teriam que aqui retornar. Também, eu vou ter que voltar lá? É para parar, né? Então veja, aí Kardec coloca o seguinte, Deus não pediu permissão para ninguém, né? Ele não pediu permissão a nós de como que a gente gostaria que ele regulasse o universo, né? Deus é Deus, as leis divinas estão aí, e nós estamos sujeitos a ela, né? Então não adianta a gente reclamar que de qualquer maneira a coisa vai acontecer, queira ou não queira, eu vou ter que retornar aqui, né? Isso só vai depender das minhas atitudes para que eu possa melhorar isso, como a gente vai ver mais adiante, né? Então ele comenta o seguinte, entre outras coisas, ele fala, então, dessa forma, o doente poderia dizer que sofreu muito hoje, não quer sofrer mais amanhã. Então fala, bom, eu sofri hoje, amanhã chega. Mas não é o que acontece, né? Então, por N motivos, ele vai sofrer hoje, amanhã, depois, até que ele possa tomar consciência e se livrar disso, né? Mas não é a vontade dele que manda, né? Aí são consequências e a vontade divina acima de tudo, né? Então veja, seja qual for a nossa vontade, se tivermos que reencarnar, reencarnaremos. Ponto pacífico, né? Passaremos pelo que tiver que passar. Isso não tem dúvida, né? É a vontade de Deus, é assim que regula o universo e a gente tem que aceitar isso, por mais que a gente possa se revoltar, né? Ele fala, olha, então ele considera tudo isso objeções infantis para merecer um exame mais sério. Eu acho que tudo isso são objeções que não podem levar a sério, né? Porque o que ele bate nisso, a vontade divina está acima de tudo, né? Nós somos sujeitos a ela, ok? Então, o Kardec dirige-se então aos que acreditam no futuro depois da morte.
Então, veja que a maioria das pessoas, talvez não acreditem em reencarnação, mas elas sempre acreditam que haverá algo depois da morte. Elas acreditam nisso, não sabem bem o que é, mas acreditam, né? A maioria das pessoas. Então, veja, se acreditamos num futuro qualquer, temos que admitir que ele não é idêntico para todos, tá certo? Porque aí, qual é a utilidade do bem? Né? Então, a gente sabe que tem um futuro, mas esse futuro pode ser melhor para um e pior para o outro. Né? Por exemplo, para quem praticou caridade, ele acha ou acredita que o futuro vai ser melhor para ele. Né? Mas a gente sabe que será diferente para todos. Né? Por merecimento, por uma série de coisas. Né? Bom, então, olha, para que a prática da caridade, o esforço para nos tornarmos melhor, se não há vantagem nisso? Né? Então, esse futuro, se você acredita que é um futuro, que ele é diferente para todos, né? Agora, se não há qualquer vantagem, se não há qualquer horizonte, né? Então, para que praticar caridade? Para que me esforçar? Se não existe uma coisa que eu posso falar, não, eu vou ter uma vantagem, eu vou ter um merecimento, eu vou ter uma vida melhor, né? Então, Kardec coloca isso, né? Então, veja, ele pergunta, né, no texto, será que nós nos consideramos um dos homens mais perfeitos do mundo e num salto teríamos a felicidade dos eleitos? Claro que não. A gente tem consciência que a gente não é essa pessoa, né? Por mais que a gente possa considerar bom, a gente está longe de ser perfeito, né? Então, essa felicidade não vem num salto, nada vai cair do céu, né? Por mais que a gente seja bom, tem muitas alternativas que a gente talvez não mereça, né? A gente não sabe, né? Eu posso estar aqui praticando a caridade, mas se eu tive um passado muito delituoso, eu tenho muita coisa ainda para resgatar, né? Então, às vezes, eu posso reclamar, puxa, eu faço caridade, mas a minha vida não muda. Aí tem alguma coisa aí que você precisa entender, né? Mas isso não quer dizer que você vai deixar de fazer a caridade, né? Tem que continuar. Então, veja, é certo que admitimos que há homens melhores que nós e que nós não somos os piores. Então, a gente não é perfeito, mas também não é dos piores, né? A gente tem mais ou menos uma noção sobre isso, né? Então, veja, sofremos, mas não temos a felicidade que gostaríamos, né? Sendo que tem gente mais feliz, né? Então, veja, tudo isso são considerações que Kardec vem colocando, né? E eu tentei fazer aqui um resumo, mais com as minhas palavras, para a gente ter um maior entendimento, né? Então, veja, se a gente sofre, mas ainda não tem a felicidade que a gente imagina merecer, né? E que tem gente que é mais feliz que a gente, alguém pode perguntar, quer mudar isso? Né? Certamente que sim, a gente quer mudar, porque ninguém quer ficar sofrendo a vida inteira, né? Mas o que precisa ser feito? Né? A gente poderia perguntar. Aí ele responde, olha, quase nada. Recomeçar o trabalho mal feito e executá-lo melhor, só isso. Então, veja, nós viemos aqui com uma finalidade de fazer um trabalho ou uma missão, né? Mas a gente se desvirtuou do caminho e acabou fazendo uma coisa mal feita. Então, a gente vai ter que retornar aqui para retomar esse trabalho, né? Para executar melhor, evidentemente. Só que a gente, na nossa imperfeição, a gente vem tropeçando há muito tempo, né? Até a gente tomar consciência, né? Até a gente ter uma oportunidade, como sempre eu falo, a gente ter uma doutrina como essa na nossa vida, as coisas podem demorar, né? Então a gente chega uma hora que você toma consciência e fala, agora eu preciso mudar, porque eu cansei, porque sofrer cansa também, né? Chega uma hora que você bate na mesa e fala, chega, né? Então eu preciso melhorar. É mesmo quando você está cheio de problemas e você decide mudar isso, né? Problemas materiais principalmente, então você vai atrás das soluções, né? Talvez você não resolva tudo, mas boa parte você pode resolver. É só ter boa vontade e ir atrás disso, né? Perseguir isso aí. Então veja, aí fala assim, ó, será que aceitaríamos mesmo que isso custasse várias existências, será que aceitaríamos mesmo que isso custasse várias existências de provação? Será que alguém fala assim, ó, você quer melhorar? Tudo bem, você vai voltar aqui para fazer melhor. O cara fala, eu aceito, mas isso vai te custar várias existências de provações.
Às vezes a pessoa, não, tudo bem, se é para melhorar, para minha felicidade, eu topo, né? Bom, aí veja, ou sem ter chegado à miséria extrema, mas sofrendo de falta de recursos, né? A gente não está na miséria, mas tem falta de recursos, né? Está aquela luta, né? Alguém que dissesse, olha, aqui está uma riqueza imensa para você, basta que trabalhe arduamente por 1 minuto. Opa, né? Será que isso é bom? Né? Uma proposta tentadora, né? Então veja, fosse o homem mais preguiçoso do mundo, sem hesitar diria, trabalhe 1 minuto, 2, 1 hora, 1 dia, 1 mês, o que for preciso, né? Para ganhar essa fortuna aí, para ficar bem na vida, eu faço qualquer negócio, né? Então veja, então Kardec fecha esse pensamento colocando o que é a vida corpórea em comparação com a eternidade, menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Então o que ele está pedindo? Que você trabalhe 1 minuto, né? Ou seja, que você trabalhe uma existência arduamente na sua melhoria moral, né? Na sua evolução moral, para que você possa ascender a planetas melhores, mais felizes do que um planeta como o nosso, que ainda está em provas e expiações, né? Embora ainda não, já começamos a transição, mas isso é muito demorado, né? Então veja, quando a gente aceita trabalhar nesse minuto, que aqui simbolicamente é uma existência ou várias existências, né? Porque perante a eternidade que nós temos, é realmente um instante, né? 70, 80 anos aqui passam rapidinho, perante a eternidade é um piscar de olhos, né? Para nós pode demorar, puxa, 80, 90 anos é uma vida, mas para a eternidade, para Deus não, é um instante que é rapidinho, né? Então eu vou parar por aqui, porque depois eu já começo a mudar um pouco o texto, mas é importante que a gente fique com essa compreensão, né? Que o que pedem para a gente é um esforço, lógico que é um esforço, é um sacrifício, é uma renúncia muitas vezes, né? Mas que a gente tem que pensar nisso. A reencarnação que nós estamos tendo aqui é esse minuto que ele pede de sacrifício. Então, bom pensar nisso, refletir, né? Se vocês tiverem curiosidade, peguem o Livro dos Espíritos, leiam pelo menos 3, 4 parágrafos primeiros, que foi o que nós debatemos aqui, tá bom? Porque a gente vai compreender melhor, né? E se quiser ler o texto todo, melhor, porque a gente vai voltar a ele nos próximos domingos, tá bom? Então vamos encerrando por aqui. Vamos passar para a nossa segunda parte, né? Que é os passes, então eu convido